agora mais uma edição do Papo com ela. Eu sou Michele Figueiredo e durante esse período a gente vai falar aqui no Papo sobre as mudanças que acontecem com as mulheres a partir dos 40 anos, essa idade que é conhecida como a idade da loba. Mas o que isso quer dizer, hein? Fica aqui comigo que você vai entender tudo. A gente fala também sobre os tabus que ainda circundam a menstruação e o que é preciso para garantir dignidade menstrual para as nossas meninas e mulheres. Nas reportagens, você confere um material que diz respeito aos impactos do El Niño na saúde, principalmente de crianças e idosos, e uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá que criou uma estrutura para garantir gravação profissional para artistas, compositores e produtores culturais aqui da nossa capital. Então fica aqui comigo, pega o teu café e vem conferir tudo isso que a gente preparou com muito carinho para você. Chegar aos 40 anos pode significar muito mais do que uma mudança de idade. Para muitas mulheres, essa fase marca um período de questionamentos, transformações e reencontros. Depois de anos dedicadas aos filhos, ao trabalho, à família e às necessidades de todos ao redor, muitas começam a se perguntar: e eu? Onde fiquei nessa história? Entre as cobranças da sociedade, as mudanças no corpo, os desafios dos relacionamentos e a busca por uma nova versão de si mesma, surge também a oportunidade de resgatar sonhos, fortalecer a autoestima e construir uma vida mais alinhada com os próprios desejos. É sobre essa fase tão intensa e transformadora que algumas especialistas chamam de a idade da loba, que vamos conversar agora com a psicóloga Anita Faria. Anita, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse momento que acontece na vida da mulherada 40 mais, né? A gente fala muito da idade da loba, a gente sabe que mudanças se apresentam. O que significa, né, esse rótulo que se coloca de idade da loba? O que seria isso no contexto do passar dos anos para as mulheres? Eu acredito que é uma idade de transformação, uma transformação psíquica, física, emocional da mulher. Lembrando da importância dessa mulher entender esse processo e se permitir a ele. Né? Como? Buscando ferramentas de autoconhecimento. Então a gente nomeia a idade da loba como uma idade do poder, porque essa mulher ela adquire, ao longo da experiência da vida dela, consciência sobre si, mudanças, principalmente emocionais, psíquicas, que transformam essa mulher no casamento, no trabalho, na relação maternidade, quando essa mulher opta por ser mãe e quando ela decide não ser, né, que é um movimento muito intenso das mulheres hoje, escolherem a si mesma e não escolherem um padrão normativo da sociedade. Então a gente fala da idade da loba como um processo, e aí eu vou citar uma autora maravilhosa, Clarice Piccola, que escreveu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é a descoberta do lado selvagem da mulher, mas entendam o selvagem como autoconhecimento, como ela saber dos limites dela, aceitar as mudanças corporais que essa mulher sofre ao longo de todo o processo da vida dela, e os 40 anos é uma chave que vira na mulher. Então a gente transmite a idade da loba como uma idade do poder, a idade da autonomia, a idade onde ela pode mudar a direção da vida dela. Tá mais dona de si? Exato, perfeito. Ela pode ali entrando num lugar durante muitos anos e de repente ela entende que ela não é mais feliz no trabalho. E daí essa mulher muda a rota, então ela procura outras atividades profissionais, ingressa em novos cursos. Existem até pesquisas, Anita, eu não sei se você já chegou a ver, que mostram que as mulheres passam pela transição de carreira justamente nessa faixa etária, Sim. por volta dos 42 anos. Sim, realmente é uma pesquisa que mostra exatamente isso. A gente se apresenta de uma maneira nova para o mundo. Eu acho que as mudanças primeiro começam corporais, né, que vem aquele o período da pré-menopausa, lembrando que a pré-menopausa não é a menopausa, né? Então você vai sentindo toda aquela mudança e aquilo vai mexendo com a mulher. Um pouco de tristeza que faz parte, uma tristeza que exige uma mudança. É como se aquilo movimentasse internamente essa mulher
para fazer um comando na vida dela. Então é muito comum, a partir dos 40, 42, a mulher redirecionar a vida dela completamente, inclusive nos relacionamentos afetivos. Era isso que eu ia lhe Né? perguntar, né? Essa reavaliação, ela não passa só pela esfera profissional. Aqui a gente vai falar de todos os ambientes onde essa mulher se coloca, inclusive nos relacionamentos. Sobretudo nos relacionamentos, né? Porque ela vai entrando numa dinâmica de força interna, mudanças corporais, e aquilo mexe com ela. Então ela começa a identificar talvez um relacionamento que está muito falido, cansativo, onde ela já não se sente mais prioridade, ou a pessoa não é mais prioridade para ela, né? E lembrando que mudar a rota de um relacionamento, Michele, não necessariamente é romper, né? Mas sim fazer grandes ajustes, convocar esse marido, esse namorado, essa namorada, para fazer um movimento dentro do relacionamento. Porque se troca de carreira, troca de parceiro também, né? São coisas que vão acontecendo na vida da mulher. Então, a descoberta desse momento é importante e acolher esse momento é mais importante ainda. Então, quando a mulher ela se vê angustiada, apresentando alguns sintomas novos, como, por exemplo, de repente ela passa a ficar mais ansiosa, de repente ela passa a ficar também mais chorosa, muda de humor rápido, muda o clima do corpo, tá frio, de repente tá calor. As coisas vão mexendo com ela. A mulher sente isso, se ela se permitir a isso. Mas buscar ajuda e acolhimento nesse momento, ela vai saber conduzir todas essas atividades que nós mencionamos anteriormente. Relacionamento, transição de carreira, relação com os filhos também. Tudo isso, se essa mulher se permitir buscar uma ajuda terapêutica, ela passa essa idade como uma loba mesmo. Poderosa, dona de si, estabelecendo limites, criando autonomia, coragem. E se a gente... porque assim, vamos lá, vamos desenhar um contexto que a gente vivencia, né? A gente sabe que existe uma apologia, principalmente nas redes sociais, da juventude eterna, né? A gente precisa buscar isso a qualquer preço, pelo menos é o que está colocado, não só nas redes sociais, mas no mercado capitalista que a gente vivencia, que está o tempo inteiro colocando necessidades na cabeça da gente que muitas vezes elas nem passavam pelo pensamento que a gente nutre, né? E chegar depois dos 40 é um marcador de envelhecimento também, né? Acho que até essa mudança de postura se dá também por isso. Mas e a mulher que não consegue lidar com o passar do tempo de forma tranquila, né? Que persegue essa juventude que é colocada a qualquer preço? Qual é o prejuízo disso, Anita? Psicologicamente, emocionalmente, para a mulher que não consegue enxergar que um outro momento se apresenta? Paga-se um preço alto, né? Com a própria saúde mental. Você ficar buscando padrões estabelecidos mediamente, mediaticamente, socialmente, isso é aprisionamento. Quando essa mulher ela entra nessa dinâmica de comparação, de estética corporal, eu preciso estar dentro daquele padrão, isso afeta ela totalmente no lado psíquico dela, porque ela não vai conseguir atingir os objetivos propostos, que muitas vezes não são compatíveis com o dela, muitas vezes até inalcançáveis, e aí a gente fala de financeiro, a gente fala de padrão corporal também, estrutura física. Essa mulher, ela pode entrar num lugar de uma carência afetiva muito grande, um prejuízo emocional, que pode gerar sentimentos de culpa, pode gerar sentimentos de muita tristeza por não conseguir alcançar determinados objetivos estabelecidos, por outro, não por ela. E a mulher, quando ela entra nessa dinâmica, ela fica presa a padrões ruins, que é o que nós estávamos conversando agora há pouco. Você fica vulnerável emocionalmente, aonde a tendência de você se aproximar de pessoas que vão fazer mal para você, que vão te causar algum dano é muito grande. Tirar proveito de alguma como maneira. Relacionamentos tóxicos, né? A grande maioria dos homens abusivos, os homens narcisistas, eles vão encontrar mulheres que estão vulneráveis.
mentalmente, que estão vulneráveis, frágeis. E aí é o momento que eles extorquem elas dentro do emocional. Porque essa mulher, ela tá ali muito alheia à própria realidade. Ela está mais focada naquilo que a mídia diz que ela tem que ser, em como a sociedade cobra que ela tem que ser. E aí vem todos esses padrões machistas. As mulheres têm que... 40 anos já é velha, jamais a gente vai conseguir arrumar um trabalho. Se você não tem filho, você não serve. Nossa, você nunca casou, né? Nossa, mas o seu corpo não tá compatível com uma mulher de 40 anos, tá parecendo uma mulher de 50. Então são coisas que faz com que nós, mulheres, enfraquecemos a nossa mente, o nosso emocional. E isso faz com que as mulheres se coloquem num lugar muito perigoso, atraindo esse tipo de pessoa. E você cria laços com pessoas insalubres, com pessoas que vão te fazer mal, com pessoas que vão usar e abusar de você, da sua boa vontade, daquilo que você crê como verdade para si. Então a melhor maneira de uma mulher passar por essa fase maravilhosa, porque é uma idade realmente poderosa, é ela acolher essa mudança. Você falou pra gente do livro Mulheres que Correm com Lobos, né? E a gente vê crescer o número de grupos de mulheres que fazem o estudo desse livro, né? É também uma forma da gente compreender esse momento, trocar com mulheres que estão vivenciando esse mesmo momento? Sim, é uma ótima forma de troca feminina, encontros femininos com amigas, com grupos terapêuticos, com grupo de leitura, só fortalece o nosso emocional. Muito, porque faz com que a gente crie laços, faz com que a gente pare de se comparar com rede social e comece a se comparar com o campo da realidade, não da fantasia. A realidade são mulheres que estão ali fazendo queixas muitas vezes iguais à sua, muitas vezes parecidas com a da tua irmã. Então essa troca mútua feminina, ela fortalece ainda mais. E esse livro, ele é muito interessante porque ele narra mitos, né? E você vai fazendo uma comparação com o teu feminino. Então isso é muito importante. É por isso que está crescendo muito o grupo de mulheres realmente que estão lendo esse livro, porque ele é um livro muito poderoso. Ele transforma, sim, a mulher, ele faz com que a mulher olhe para dentro de si e não muito para fora. Então é muito, muito importante o acolhimento, porque é uma idade onde as mulheres não querem falar sobre. Ninguém aceita os 40 anos, 40 a mais, né? É uma idade que transforma, é uma idade que dá medo, é uma idade que mexe com o campo feminino, ginecológico, íntimo da mulher, é uma idade que mexe com o cabelo da mulher. Então, quando a gente olha para fora e vê toda essa mudança, é importante olhar para dentro, porque se muda fora, muda dentro. Então, esse laço, esse vínculo, essa união de mulheres em grupos, em cafés, em almoços, isso é muito poderoso. Uma noite do vinho, Com né? certeza. Eu sempre digo para as minhas pacientes, para as minhas amigas assistidas, encontrem com mulheres. Saiam com mulheres, escutem mulheres. Eu tenho um grupo na minha casa de umas amigas, a gente se reúne a cada 15 dias e a gente lê, a gente faz troca, ouve, chora, grita. Então é muito importante, sim. Recomendo para todas as mulheres esse momento. Anita, a gente está falando das mudanças que se apresentam e que muitas vezes fragilizam a mulher, mas a gente tem também um outro aspecto que depois dos 40 ou a partir dos 40 podem ser vistos como fortaleza, né? Queria que você pontuasse isso para a gente. Sim, é verdade. A gente não pode falar só da parte vulnerável. A gente ganha muita autonomia, coragem. A gente ganha consciência de si fisicamente, consciência de si emocionalmente. Porque é um momento de amadurecimento também do nosso desenvolvimento cerebral, é um amadurecimento do nosso desenvolvimento emocional, e isso traz força. Existe também uma questão hormonal que é importante todas nós estarmos atentas, porque os 40 a mais é ganhar e também perder. E para esse equilíbrio acontecer, o nosso corpo físico precisa estar alinhado com o nosso emocional, para que tudo se manifeste de uma maneira mais clara. Então, buscar acolhimento, buscar terapia, buscar rede de apoio, buscar ouvir
um podcast super legal como esse, vai sim trazer consciência, autonomia, que são as ferramentas mais poderosas para uma mulher hoje. Consciência de si. Quando a gente conhece a si mesma, a gente consegue estabelecer fatores importantes de proteção feminina, como, por exemplo, falar não. Limites. Como é importante as mulheres saberem os limites, né? A gente vem de uma cultura social em que quanto menos a mulher falar, melhor. Quanto mais a mulher fala sim, melhor. E é um movimento muito delicado, porque existem grupos que estão fomentando voltar essa mulher para esse lugarzinho pequenininho. Então, contra isso... De subjugação, né? Mais do que subjugação, submissão. Então, quando você fortalece o seu emocional, você começa a olhar para dentro e você ganha autonomia de si. E o maior segredo feminino é a autonomia de si, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento vem com terapia, vem com encontros, vem com a leitura, atividade física, momentos que você vai parar e dedicar um tempo para você. Ficar sozinha em casa, assistindo uma série, no trabalho. Se você está infeliz no seu trabalho hoje, busque novas oportunidades, novos caminhos. Que os caminhos se abrem quando a gente começa a ganhar autoconhecimento. A gente vai sabendo o que a gente quer, né? Exato. E, Anitta, a gente, há um tempo, a gente tinha ritos de passagem que marcavam muito bem esses novos momentos da vida. Não só para as mulheres, como também para os meninos que se tornavam homens e tinham ritos muito bem estabelecidos para dizer, olha, agora você vai se comportar assim, agora você se comporta assim como as mulheres tinham na primeira menstruação, tudo mais. Qual é o prejuízo da gente não ter mais isso muito bem marcado, né? Isso dificulta, inclusive, a gente vivenciar essa passagem de um momento para outro, entendendo que isso é natural e que agora eu preciso me observar e me posicionar de uma outra maneira. Eu acho que isso engrandece as mulheres. Porque quando a gente tem ritos de passagem, a gente está falando de um cronograma a ser seguido. Então precisa ser assim. Nas mulheres, por exemplo, tinha o baile de debutantes, né, que era um rito de passagem que ela deixava de ser mocinha para transicionar para a fase jovem adulta, mulher. Antigamente era mulher, não era jovem adulta, né? Então se apresentava essa menina, que não era mais menina para a sociedade, que os bailes dos debutantes era uma apresentação, ali a mulher já era vista como uma mulher. Hoje, 15 anos, você não é mais vista como uma mulher. Você ainda é uma adolescente, né? E outros ritos também. Como, por exemplo, a primeira menstruação. Ok. Antigamente, há um tempo atrás, era uma passagem muito importante. Algumas famílias comemoravam essa passagem da menina para a adolescência com a primeira menstruação. Hoje, a gente não consegue mais trabalhar dessa maneira, porque aí a gente tem que falar com até uma médica especialista que vai falar de alimentação, né? E as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Então, eu penso que não muda, eu acredito muito na liberdade feminina, eu acredito muito no amadurecimento da mulher, mas eu acredito ainda mais no autoconhecimento. Então eu acho que o rito de passagem, ele vem para determinar espaços que as mulheres têm que ocupar. Agora você não é mais mocinha, você já é adulta, você está pronta para a sociedade, já pode casar. Eu não acredito nem um pouco nisso. Acredito que as mulheres precisam se estabelecer independência financeira primeiramente, estudo, autonomia sobre si. Acho que os ritos de passagem podem ficar guardadinhos. Mas a gente pode adotar os nossos próprios ritos, não? Com certeza. Como uma forma de marcar esse momento. Não digo nem para a gente se guiar pelo que a sociedade impõe, né? Mas vamos lá, eu estou pertinho de fazer meus 40. Né? E tenho amigas que também estão pertinho ou já fizeram 40 e fizeram questão, por exemplo, de marcar esse momento com uma grande celebração, né? Com uma festa, com todos aqueles que são queridos. Um exemplo muito legal que eu acho que vale a pena a gente destacar. Uma amiga que toda a vida amou dançar, a dança
ocupou um outro lugar no período em que ela se tornou mãe, que ela teve que se colocar de uma outra maneira no mercado de trabalho, que a vida exigiu muito dela. Nos 40 anos, o que ela fez? Fez uma comemoração, chamou um dançarino profissional e ela dançou na festa. Então aquilo também marcou, talvez isso que você está dizendo para a gente, o resgate da autoestima, desse autoconhecimento, dessa força da loba mesmo. Da importância para ela, né, da dança. Exato. Sim, essas passagens que são marcadas, aí a gente fala que essa mulher sabe o que ela quer. Uhum. Ela gosta de dança, ela quis celebrar aquele momento com a arte que para ela deve ter ajudado ela, deve ter fortalecido ela. É importante sim, mas não é algo imposto. Sim. Antes era imposto, hoje não é mais. Eu já fiz os meus 40 anos, não comemorei como eu gostaria e me arrependo. Uhum. Eu deveria ter arriscado um pouco mais na comemoração, porque é uma passagem, né? A gente está falando de passagem. Então, se é importante essa celebração, celebre. A gente tem que celebrar mesmo a nossa autonomia, a nossa coragem, porque ela pode ter passado uma vida inteira com vergonha de se apresentar em público, mas nos 40 ela quis se apresentar. Essa sou eu. Essa sou eu, me aceitem, eu amo o que eu faço. É uma grande confiança. Né? Então, aceitar esse processo é bonito. Muitas mulheres, eu vejo esse número crescendo cada vez mais, é bonito, mas nós também temos um outro lado, das mulheres que não aceitam, que vê a idade como um peso, como um fardo, como algo que acabou. Se eu fiz 40 anos e eu não casei, eu não tenho filhos, fracassei. Não tenho uma faculdade, por exemplo, eu fracassei, eu não mereço nada, então eu mereço qualquer coisa. Olha a vulnerabilidade emocional, né? Eu não conheço nada de mim, eu não entendo que algumas oportunidades passam, mas outras virão, e fico presa naquilo que passou, e que, como se fosse um rito, passou e eu não estou dentro, então eu não mereço mais nada. Então, isso e aí fico no limbo. Exato, você fica ali vulnerável, repetindo, muitas vezes até relacionamentos ruins, repetindo modelos de profissão. Você fica ali numa empresa horrível, que você é maltratada, que você ganha pouco, que você é infeliz, mas que para você ali é a única chance que você tem de sobreviver financeiramente. Você não entende que é possível você fazer recalcular a rota, você se redescobrir profissionalmente. Aqui entra, eu acho que aquela máxima, né, Anitta, de que nunca é tarde demais, porque a ideia é que fique isso, né? Sim. Ah, não, se eu passei dos 40, o meu tempo passou. E não é isso, né? Não, não é isso. Não, nunca vai ser isso. Nós estamos cada vez mais nos reinventando, ganhando força, ganhando poder na sociedade, para poder justamente, olha, eu não estou feliz no meu trabalho hoje, eu vou mudar a rota, vou começar a fazer uma faculdade nova, vou fazer um curso novo, vou me autorizar a seguir um outro caminho. E eu conheço história de mulheres brilhantes que se reencontraram aos 42 anos, que fizeram sucesso profissional aos 45 anos de idade, ou que fizeram um divórcio aos 50 e hoje estão livres, né, para viver aquilo que elas querem viver. Então, é muito importante a gente entender que o rito de passagem, ele está mais para a sociedade do que para nós. Agora, nós temos que celebrar, sim, a nossa confiança, celebrar a vida, as nossas conquistas o tempo todo. E coragem, Michele, é conquista. Exatamente. A coragem é uma conquista. É uma conquista que se dá através de tudo isso que nós estamos falando aqui. Encontros com mulheres, ouvir outras mulheres, participar de conversas assim, leitura, terapia, yoga. Então, isso é autoconhecimento. É por isso que se transforma numa loba, porque a gente fica bem. Andam com outras mulheres. Em bando, né? Exatamente, é um clã. Exato. Quanto mulheres que se isolam, são mulheres que tendem mesmo a ficar mais presas em estruturas patriarcais, presas em pensamentos machistas, presas. As amarras, elas são invisíveis. As amarras invisíveis são as piores, porque a gente não vê e se acostuma com elas. A minha família é uma família de muitas mulheres, né? A minha avó teve 6 netas e 1 neto. Então, assim, é uma mulherada mesmo. E aí, um dia a gente conversando, né, falando sobre
essa proximidade dos 40, minha irmã tá chegando aos 30, eu e minha prima chegando aos 40, aí ela falando assim, nossa, mas muda mesmo, né, a vida da gente quando tá chegando perto dos 30, a gente começa a se questionar sobre um tanto de coisa. Aí eu falei, nos 40 também muda bastante coisa, você vai perceber que o corpo funciona diferente e tal, mas a gente vai tomando uma outra consciência. Aí a minha mãe tá perto dos 60, né? Tá com 57. E aí, mãe, como é que é chegar aos 50? Ah, chegar aos 50 é maravilhoso. Vocês vão ver como é que chega lá. A gente toma uma consciência de experiência de vida, uma clareza para tomar decisões que a gente não tinha lá atrás. Então, cada marco temporal traz, sim, os seus benefícios, né? A gente precisa talvez mudar o óculos com que a gente olha a situação. Exatamente, que são as amarras invisíveis, né? Que não permite a mulher isso. Porque muda. Se o corpo muda, a mente muda. Quimicamente falando, o cérebro muda também. Então, tudo, o nosso corpo ele trabalha em conjunto. Então, se você sente uma mudança aqui também está mudando. Mas quando uma família tem muitas mulheres, é mais fácil do que uma família onde tem pouquíssimas ou quase nenhuma mulheres. E elas são dominadas pelos homens. Então, conviver com mulheres traz muito essa clareza e consciência. É muito importante para a gente não se sentir presa a um lugar que você nem cabe, que você nem pertence a isso, mas insiste em ficar porque acha que é a única possibilidade. É uma busca de pertencer a qualquer custo? É, uma busca de pertencimento. Eu atendo muitas mulheres e a maioria das mulheres, elas chegam para mim com 38, 39 anos, principalmente, sem filhos e sem casar, mas digamos com uma profissão estabelecida. Não tá bom, porque não tem marido e filho. Então, o processo de desconstruir esse pensamento é um processo difícil e doloroso. Você desconstruir algo imposto é muito difícil. Então, é terapia, colocar para essa mulher outras oportunidades, outros viés de leitura sobre a vida, para ganhar força e entender que tudo bem, você pode ser mãe aos 41 se você quiser, você pode se redefinir e redefinir relacionamentos também, né? Então isso é muito importante, é uma idade maravilhosa. Muito obrigada, Anitta, pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais alguma contribuição. Eu amei estar aqui com você mais uma vez. Adoro falar com mulheres, para mulheres. Acho que é nesse lugar que a gente cresce, expande a nossa mente, a nossa consciência. E eu tô aqui para ajudar todas que precisarem atravessar esse momento dos 40 a mais, que é maravilhoso. Muito obrigada. Olha, gente, agora é hora para falar de coisa séria. Todo mundo sabe que o tempo seco está chegando e durante esse período aumentam as queimadas. Provocar incêndio, seja no campo ou na cidade, é crime. O período proibitivo para queimada no Pantanal, Cerrado e Amazônia começa dia 1º de julho e vai até dia 30 de novembro. Mas nas áreas urbanas é proibido durante o ano todo. O sistema de monitoramento via satélite identifica as queimadas em tempo real e os criminosos que desrespeitarem o período proibitivo serão localizados e penalizados. Então fica ligado no período proibitivo, pois a fumaça das queimadas invade as cidades e prejudica a saúde de toda a população. Provocar incêndio é crime. Denuncie ligando 193. Governo de Mato Grosso. O papo faz um intervalo e volta já já.